Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio Job da Hora, ou Job da Hora, né? Para quem gosta de falar o inglês certinho, bonitinho. Eu gosto muito de falar Job. Hoje aqui com meu grande amigo Ramos, para os íntimos, ou Ricardo Ramos, para quem não conhece. Hoje está sendo um dia bem interessante, eu sempre gravo os episódios todos de uma vez, eu gravo 4 episódios por vez. Hoje só com amigos, muito curioso isso, e mó galera do live marketing, muito louco. Hoje a bagunça tá boa, mano. Sim. A gente depois tem que fazer um bate-papo com o Silvio, a gente todo Ia mundo ser junto, bom, ia ser legal, bom, cara. Ia ser bom, né? Tem histórias pra contar. Nossa, história demais, cara. História pra contar. Ia ser bom mesmo, viu? É uma ideia. É uma ideia a gente fazer um com mais gente, misturar bastante. Isso é legal demais. Porra. Mano, obrigado por você estar aqui, velho. Da hora. Eu que agradeço, bom demais. Que legal, velho. Primeiro é um prazerzaço chegar a trilhar alguma coisa contigo sempre. Isso é bom demais. A gente se conhece há tantos anos e também, coincidentemente, a vida profissional é bem parecida, né? Sim. E isso é muito legal, né? A gente tá na mesma área aí, batalhando nessa vida, fazendo o que gosta, né? Que não é fácil, fazer o que gosta também não é fácil. É exatamente isso, fazendo o que gosta e o que não é fácil, porque geralmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Ah, beleza, lembrei de você. Nossa, tem um job da hora pra fazer. Da hora, lembrei, é sua cara. É assim que chega. É assim que chega. É isso. Ô, velho, eu costumo conduzir as conversas mais ou menos no seguinte roteiro, assim, sem roteiro, né? Mas que acho que é legal trocar essa ideia, dividir essas coisas com as pessoas. Como você começou, né? E de onde você vem, que acho que é legal. Você dá um panorama, assim, porque é bastante interessante, né? E aí, como você acabou chegando nessa vida da atividade atual, que te traz até aqui, né? Até esse momento, né? Ah, beleza. Isso é fácil e, na realidade, é o que a gente é, né? Tudo se trata de algo sempre pessoal. Sem dúvida. Nunca é de outra forma. Acho que eu defino que, tipo, profissionalismo é a técnica e a ética que você usa para fazer as coisas. Legal. Mas o restante são pessoas. Sempre vai ser pessoas. Sempre, né? Não tem outra coisa que vai fazer. É isso que faz a diferença, isso que deixa a gente único. E aí, pô, pra mim, nós somos uma família grande. É verdade, tipo, é verdade. Somos em 6 irmãos. 6 irmãos, né, meu? E aí, assim, tipo, o mais velho vai fazer 54, tipo, não, 53, e o mais novo tem 46. Tipo, cara, é uma loucura, é muita Muito gente. bom. E aí, vivendo em São Caetano, a gente tinha sempre muita gente perto. Cada irmão trazia 2, 3 amigos. Também tem isso, né? E aí era aquela festa Casa constante. cheia sempre, né, velho? Aí, putz, daí na família do meu pai também tinha uma galera, todo mundo, da minha mãe, todo mundo de São Caetano. Então, quando juntava pra fazer uma festinha em casa, tinha 60 pessoas, 70 pessoas. Sim, uma coisa simples. Simples, tudo era evento. Cara, Natal e Ano Novo com os vizinhos era, assim, emendava Natal e Ano Novo, as festas não paravam, os portões ficavam abertos, assim, mas não é que tinha, 20 pessoas em cada lado. Não, era tipo de parar a rua e tinha mais de 100 pessoas, demais. festas gigantes toda a época, assim. Só que na realidade, eu adorava exatas. Antes de entrar nesse mundo, eu curtia demais exatas. Que louco. Jogava basquete com essa altura toda e o nosso professor Vicente falou assim, cara, eu tinha passado na Olimpíada Brasileira de Matemática para poder... Cacete, eu não lembrava disso não, meu. Defender o time do Etapa como matemática, e eu estudava na Alsina, né? Eu tinha feito uma parte de colégio particular, mas eu fui pro Alsina para fazer o ensino médio hoje, no colégio na época, e eu jogando basquete, o treino era de sexta-feira, e o Etapa também era de sexta-feira à noite. Tá. Aí eu, conversando com o Vicente, ele olhou pra minha cara com esse tamanho e falou assim, cara, matemático! Aí o meu apelido no basquete é matemático por conta disso. Ô, matemático!
vai fazer matemática. Com o seu tamanho, você vai treinar, vai jogar com a gente, mas, cara, você não vai conseguir ser profissional, né? Naquela época, todo mundo querendo jogar. Todo mundo querendo ser profissional, né? Não... Tipo, tudo bem, me dei bem pra caramba, tanto na faculdade quanto no colégio, jogando basquete e tal, mas pra ser profissional não ia ser ali, não era isso. E aí eu fazia matemática, e quando eu falei assim, certeza, vou fazer engenharia, eu queria fazer engenharia mecânica de produção, tudo mais, só que no Alcina eu já organizava festa, porque festa era muito comum na minha casa. Sim. Então, a gente ia fazer qualquer festa no Alcina, eu juntava uma galera e a gente fazia festas, e aí, vamos viajar para não sei aonde, vamos fazer, e eu sempre estava organizando. Eu fazia administração, mas eu conhecia quase todo mundo de todas as salas. De todas as salas, né? Pô, a matemática me ajudou porque eu ia fazer, tanto no secretariado quanto no magistério, o Tacava falava para eu ir ajudar ele dando aula, ajudando. Então eu podia sair da minha sala e conhecer mais gente. Então cada vez eu tinha mais gente envolvida e era isso. Fui fazer... Aí eu passei para fazer FEI, Engenharia de Produção, e aí eu sentei com o Marquito. Tá. A gente foi fazer um ano de cursinho. Eu falei, cara, eu não sei se eu quero fazer isso. Talvez eu faça na Unesp ao invés de fazer na FEI para ficar de graça. E fui fazer um cursinho. E ele queria fazer publicidade. Eu sentei no lado dele, chegou no final do ano, ele foi fazer engenharia de produção e eu fui fazer publicidade. Mudou a vida. Mudou com Pô, a gente conversava todo dia do que a gente queria fazer. E ele chegou numa época que ele mesmo falou, Ramos, cara, você faz festa a vida toda. Porque daí veio a Twist, eu acabava trabalhando na Twist. Um pouquinho depois, quando fiz, sei lá, 18 anos, eu fui fazer uma festa na Reggae Night. Na antiga Reggae Night tinha quase 300 pessoas que foram na minha festa com 19 anos. Saindo de todo mundo de São Caetano. Era uma caravana pra ir pra lá. Véio. Aí o cara da Reggae Night terminou a festa, ele me chamou no meio da festa, falou assim, quem é você? Por quê? Que sou eu? O que eu fiz errado, né? E aí ele falou, cara, como você trouxe essa galera? Eu falei assim, são meus amigos. Como assim, seus amigos? Assim, você tem 200 amigos? Como você tem 200 amigos e arrasta 40 quilômetros da sua casa, né, pra fazer uma festa? Que o pessoal é empolgado. E aí, cara, eu vi que aquilo era uma coisa que eu devia fazer, que era legal pra mim. Aí eu comecei a fazer as festas na Reggae, comecei a ganhar uma grana ali, porque, putz, era muito legal. Já saía, já ganhava o dinheiro, já tinha entrada VIP. Quer dizer, né? Você já foi vendo legal. Um lance ali. Era tudo bacana. E aí, tipo, os amigos, eu ganhava X na noite, eu transformava em ingresso ou em bebida e levava mais amigos. Porque não era o dinheiro que eu queria a festa, eu queria me divertir com aquilo. Aí, pô, isso é legal, daí na faculdade, eu falei, agora eu já tenho que começar a trabalhar, né? Já tenho que pensar nisso de uma forma diferente. E eu fui fazer... Eu entrei na 89. Foi aí que você entrou em 89? Foi aí... Foi no começo da faculdade, assim? Cara, foi no segundo ano. Caramba, meu. Final do segundo ano. É que tinha uma amiga minha que trabalhava no 89, mas mais na área de jornalista, e ela era uma pessoa muito ligada ao meio musical. E ela me chamou, falou, cara, vem cá, trabalhar na parte de produção. Eu falei, puta, eu vou fazer estágio onde quiser. Aí eu trabalhava na 89 à noite, como atendente de telefone na madrugada. Eu com o Sandro Anderson, nosso saudoso. E eu trabalhava com ele de madrugada. Eu fazia, de manhã eu trabalhava numa TV comunitária no Tatuapé, que tinha um espaço Serete lá, era uma TV comunitária que já fazia ligado as coisas à música. Que legal isso. E aí eu ficava o dia inteiro lá, ia pra faculdade, saía da faculdade um pouquinho mais cedo para entrar na 89. Caramba. E aí ia até de madrugada na 89 e fui tocando desse jeito. Aí começaram a partir os shows. E assim, eu saí da 89 em 99 e no final do ano, no começo do ano 2000, eu já estava com a minha primeira empresa. Porque aí eu comecei a defender,
respondia pelos direitos da família do Renato Russo em São Paulo. Tá. Foi assim que começou, então. Eu já comecei a fazer os shows, eu levava os caras pros shows. Você cuidava de direito autoral, por exemplo? Na 89, ficou um pouquinho diferente, porque como eu comecei a fazer os shows na 89, só que eu era estagiário lá, ganhava muito pouco, né? Aí os caras da Mercury e da VR, que fazia muito as ativações, desde merchandising e tudo mais, chegou e falou, pô, quer trabalhar com a gente? Aí eu comecei a trabalhar com eles um período, e aí eu já assumi a primeira parte da empresa, que seria fazer os direitos do Renato Russo para algumas coisas. Na realidade, a irmã do Renato, ela tinha um grupo vocal chamado Espirituals de Porco, e eu era empresário deles. Caramba, e aí a gente começou a fazer alguns shows de Sesc e tudo mais, porque eu já estava muito entendido no show. Então eu tinha fazia turnê com Bad Religion, fazia turnê com Deep Purple aqui no Brasil. Né, aí os caras iam, né? Tipo, mas eu tinha que fazer bar. Eu chamava toda a galera da nossa turma para ir fazer bar com a gente. Aí todo mundo queria ir no show, porque não tinha grana para ir no show. Os caras iam, ganhavam, bebiam e se divertiam. Era bom demais. Nossa, era bom demais. Então, era isso. Eu tinha muito amigo e levava para os shows. Então, todos os bares a gente fazia, a gente se divertia demais, curtia pra caramba. E eu comecei a ver. O show começou a ficar interessante. E quando assim, um pouquinho antes, né, assim, que eu falei, puta, eu quero fazer isso na vida, foi um show que eu assisti do Live Fred Mercury, quando os caras, um ano de Fred Mercury morreu e tal, os caras fizeram um live daquele, um tributo ao Fred Mercury, e eu falei, cara, que demais você conseguir fazer isso nas pessoas. Você conseguir fazer com que o mundo inteiro discute com uma ideia que você teve. Né? E aí foi isso, cara. Eu nessa história, eu caí pro meio artístico, e aí fui empresário do Kiko Zambian, todo o pessoal do rock nacional, por conta da Carme. A gente fazia alguns tributos pro Renato Russo em São Paulo, e eu fazia com todo mundo. Então, eu tive alguns shows incríveis, assim, tipo Dinho, a Plebe Rude, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi, Bruno do Biquíni Cavadão, é meu parceiro até hoje, assim, de coisas que a gente pensa em fazer. Legal. E conversa. Aí eu juntei todo mundo no mesmo palco várias vezes para fazer umas coisas diferentes na época. E aí a gente começou a fazer isso. Aí eu vi que a minha linha na comunicação era legal. Assim, eu entendi que até a minha relação de amizade com o pessoal, que eu jogava basquete, tinha amigos do basquete, tinha amigos do futebol, mas eu era um pouquinho nerd em algumas coisas, então eu jogava xadrez com o pessoal, jogava tênis de mesa, curtia, saía pra dançar, porque a família era uma coisa da dança e tudo mais. Né? E aí, tipo, festeiro, e aí eu comecei, eu falei assim, eu conversava com todo mundo, e eu via que comunicação talvez era a minha arma, a minha forma de viver. O seu grande... como você falou, sua arma e enfim, o lance de manter e ter relacionamento. Isso. E manter relacionamento em diversas áreas diferentes e vários era do rock sociais. Ao samba. Muito bom. Era isso, tipo, eu trabalhava no 89 e fazia as festas junto com o irmão do Leandro Learte, o Evandro. Ele baita produtor, né? Ele trabalhava no arte popular, mas ele fazia as festas de lançamento da Brasil com Z, cara. Tipo, umas coisas bizarras lá no Tatuapé, uns pagodes dele muito bom. E eu ia lá, tipo, trabalhar. Então eu fazia rock e fazia o samba. E eu curtia dançar com os caras do samba. E eu adoro rock desde moleque. Então, assim, tudo pra mim era uma questão de comunicação, mas eu era o meio dessa comunicação. Muito bom. Então, eu não sou, tipo, meus irmãos têm mais os dons artísticos, assim, tipo, eu não tenho, eu sou da produção, eu sou da trás da câmera. Do back. E aí eu falei, eu vi que era ali, eu conseguia viver bem, assim, eu falava com todo mundo, eu entendia das coisas, e como eu via muitas pessoas, e ouvia muitas pessoas, e conversava com muitas pessoas. Eu nunca fui um amigo, tipo, eu não tô te escutando. Não, cara, eu queria entender o cara do xadrez. Por isso que ele era legal, o cara do xadrez. O nerd de xadrez era legal porque ele tinha uma lógica no que ele estava fazendo ali. E isso, a matemática era muito legal para mim, porque as pessoas
na maioria das vezes, são lógicas. Elas estão buscando um ser biológico, o que é prazer, o que é relação. É bem interessante você ter um olhar de exatas para o emocional. Eu digo que é interessante porque é curioso para mim, que sou totalmente de humanas, assim, exageradamente de humanas, e é muito curioso você falar isso porque me chama a atenção exatamente de como você enxerga as relações humanas pelo uma ótica de exatas, eu diria, né? Porque ela é mais cartesiana, no sentido assim, as pessoas estão querendo a mesma coisa. Então, quando eu percebia que o cara do futebol, o cara do basquete, ou do vôlei, sei lá, eles queriam as mesmas coisas, cara. Ou era quadro para se divertir, ou era chamar um pouco de atenção das menininhas da época, né? Do que se tinha. Era a turma saindo, os cabeludos que chegavam no evento, na Twist, ou sei lá, tudo tinha. Louco, todo mundo tinha os seus grupos, querendo sobreviver mesmo. E aí foi pertencer, assim. Né? Pertencer, fazer parte do... E o evento faz isso também, faz né? Isso. Acho que essa é a grande história do evento, né? As campanhas do antigo ATL, né? A ATL e BTL, as campanhas elas eram legais e são legais até hoje, emocionam, criam um impacto, mas o que faz a experiência acontecer é o ao vivo. É o BTL, é o live marketing. É a nossa vida do live, né, cara? Eu acho também. Principalmente dos últimos anos para cá, enfim, que o digital cresceu tanto e tem tanta coisa legal, eu gosto dessa mistura, mas eu não consigo pensar num mundo sem a emoção, né, do live, né? Cara, acho que todo mundo sentiu isso na pandemia. A pandemia acho que a pandemia deixou claro, mínima, né? deixou claro, assim, que tudo fica frio, tudo fica com menos sabor, né? Então, os caras vão inventar ainda um dia que a TV vai sair cheirinho e vai ter tudo isso. Cara, mas não vai se comparar ao bolo de chocolate feito da sua mãe, cara. Não vai. É verdade. Entendeu? Tipo, não vai porque tem muita história dentro daquilo. Não é só... E aí, não é só um aroma. É um conjunto de sensações. Perfeito, concordo. E aí, quando você começa a ver que tudo é assim. Você vai pra gastronomia, quando os caras vão falar que o sabor perfeito, ele tem uma mistura de vários sabores e ainda tem que ter uma mistura de textura para você chegar no prato perfeito, na história perfeita. E é isso. O live, ele permite essa relação. Então, o digital veio agora exatamente para transformar o live numa experiência maior. Uma experiência mais dinâmica. Mas o live, cara. É o live. Então, assim, o que as pessoas querem ver na TV? Então, por que o Big Brother ainda Big Brother 40? Por quê? O bagulho não termina nunca. Não vai terminar. Mas isso é um ATL total. Puta, não é. Ele é só uma experiência de um BTL, de um live. Assim, é a vida dos caras. Então, por que o podcast começa a funcionar? Porque são pessoas reais falando de coisas reais. Concordo. E as pessoas estão assistindo, querem exatamente isso. Então, antigamente, quando você tinha uma verdade construída e o ATL criava isso nas novelas e tudo mais, agora, a vida imita a arte no ápice dela, né? Mesmo na produção cultural, que não é arte, mas assim, vamos entrar e vai ser no ápice dela, para você fazer a coisa acontecer, né? A ideia não é assim, é uma análise que eu faço até o filme da Barbie, é a relação a Barbie se transformando num humano. Não é mais o desenho da Barbie onde é uma boneca acontecendo. A ideia é tentar criar tanta personalidade, que só falta vida. É a história do Frankenstein, o processo é esse. Quero a vida, eu quero sentir, eu quero me emocionar, né? A experiência conjunta disso. E isso é a festa. Cara, em festa, você tá todo mundo sorrindo, todo mundo se divertindo. E eu acho que tem uma coisa que acontece que eu quero que aquilo fique legal. Numa festa, ninguém vai pra festa pra ficar triste. O desejo também que motiva tanto, né? É verdade. Pra levar por uma coisa que seja boa, minimamente boa, né? E feliz. Você vai fazer um show.
Você vai tocar bateria, você vai com tesão, cara. E o cara que tá querendo ouvir, ele quer ouvir uma música também pra sentir isso. Então, é uma troca muito verdadeira. Na história, assim, eu tô disponível, tô disposto a virar uma coisa legal. E aí o outro fala também. E aí a coisa funciona. E aí funciona, porque combina, né? São dois desejos importantes para combinar, né? Isso eu acho que é a essência. É óbvio que quando a gente fala do trabalho, fica parecendo, então, que a sua vida é linda, né? Perfeita. Não, é muito pelo contrário. Exatamente por ser live marketing, você tem dor. Como na sua casa. Você ama sua filha e sua esposa, mas, cara, não é só flores. Existe uma rotina, um processo muito sério de você educar, de você ser educado, de você ter os seus limites e dentro do mundo do live marketing continua igual. Eu acho que ainda tem até um porém que o digital tá fazendo essa transformação, porque as agências começam a se posicionar de forma diferente, mas você tem uma relação que a gente ainda, o live marketing era o patinho feio ainda. Porque você tinha 90% da verba para fazer o ATL ali e os 10% que ia sobrar para você fazer 1000 ações, ativações daquela marca. Poxa, como... Cara, lá eles vão gravar. Eu sei, cara. Uma discrepância, né? Era uma discrepância gigantesca. Hoje em dia, a coisa começou a mudar. Ainda a maior verba é lá, mas assim, você tem uma verba do digital que, então, se você cria uma campanha que abraça tudo isso, você consegue alcançar voos diferentes, formas diferentes, estruturas diferentes. Então, e cada vez mais a TV não é mais só não é mais um ditado. Exato. Né? Não um monólogo. Mais um grande espaço. Né? E também não é mais um monólogo. Não pode ser. Não então, pode, assim, a TV virou live. Isso. A TV virou live. Então, assim, não existe um programa da TV mais ortodoxa possível que não tenha lá. Fale com a gente, mande uma mensagem, olha aqui o QR Code. Tipo, não existe nada disso. Todo mundo precisa. Então, tem razão. A vida virou live mesmo. E, velho, a gente falando disso, quero voltar um pouquinho na sua história ali. Quando você sai de tão próximo das produções musicais e entra mais no universo das agências, onde aí a gente vai para as ativações, para essa vida mais... corporativa. Então, eu fiz alguns programas de TV e que começaram a me dar uma cara de mais negócio. Tá. Então, eu fiz um programa chamado Berço do Rock, que a gente contava a história de 50 anos do rock nacional, junto com a TV Sesc. Então, a gente contou isso de uma forma muito diferente, ia passar batido a data do rock nacional de verdade. A gente criou isso em 2005. Um pouco antes, a gente tinha feito a história de 500 anos do Brasil, com, tipo, 17 artistas, Paulo Altran, Chorão, tipo, uma galera diferente. A gente juntava isso num único conteúdo. E aí eu falei assim, puta, minha vida vai ser artístico, vai ser isso. Em 2007, cara, ia ter um festival em Paranapiacaba, Festival Internacional de Inverno de Paranapiacaba. Só que uma agência tinha me chamado para fazer a parte artística, mas eles queriam um pouco mais de negócio. Então eu já era um cara mais sênior, era moleque ainda dentro olhando hoje era só moleque, mas eu olhei e falei, poxa, legal, dá pra fazer isso. E eu fui coordenar o evento como um todo. Tá. Então eu tava com um olhar artístico de como a gente ia transformar o evento em ser era um evento que ia muita gente com... tinha 35 mil pessoas e que consumia R$5 na época por cabeça. Tá. Eu transformei nessa edição para 140 mil pessoas, com as pessoas consumindo quase R$40 por cabeça. Olha isso. E com o quê? Com uma questão... o time fez isso, mas porque os caras compraram a relação de que era um evento para a família como um todo, mas aí eu vi a parte do consumo, quem ia consumir aquele produto, como eu transformava o meu produto artístico, dando qualidade para ele, sem tirar aquele público que já ia, mas que eu conseguisse construir para todo mundo. Então, nesse momento foi quando eu me senti gestor de verdade. Eu já tinha feito várias produções, tinha 1000 experiências, mas quando eu falei assim, modelo, né? Peraí, que agora são 140 mil pessoas em 2007, em Paranapiacaba, sem nenhuma
condições, assim... Nada de infra monstruosa, nada. Um evento meio público-privado, onde você, tipo, era ameaça de fornecedor que tinha ganho a licitação. Tipo, cara, e aí eu falando... Eu tô aqui para fazer uma auditoria do dinheiro e saber onde eu vou colocar, que artista que eu contrato e por quê e por quanto. Caceta. Quando terminou, eu falei, cara, ó, que tem uma coisa legal aqui. Aí eu vi que o dinheiro de verdade, o artístico, ele faz coisas maravilhosas pela arte. Então, você tem mulher bailarina e eu tenho irmã e eu tenho esposa circense e a gente sabe que assim, o cara eles param para fazer e vão fazer uma arte, uma coisa muito legal com pouco recurso. Mas é com muita... recurso mental, criativo, mas com baixo relação de investimento, porque não dá. Exato. E fica legal. Que eu falei, poxa, mas se o dinheiro tá lá no mundo corporativo, se eu somar esses dois mundos é onde eu quero chegar. Então eu queria pegar toda a experiência de fazer cenário com papelão, mas também ter a capacidade de entrar com uma grana para fazer um som absurdo, um equipamento legal, uma coisa bacana. E aí eu comecei a olhar para o corporativo um pouco melhor. Eu fui primeiro para uma área mais social, que era fábricas de cultura, estava lançando fábricas de cultura. Eu entrei no projeto para desenvolver fábricas de cultura, então eram 1.000 crianças, IDH lá embaixo. Eu queria entender como era esse mundo, para quem que a gente servia, né? A maior parte da população é isso. Então, que era aquilo? Como que é essas pessoas? Como a publicidade chegava até lá? Né? É aquela coisa você acha que o diabo veste Prada, você acha que esse azul que você está usando, esse moletom é contra a cultura? Não, eu pensei nisso lá atrás e você está usando só chegar aqui agora. Para você estar usando esse moletom rasgado aí. E tipo, como que a publicidade ou como que o pensamento cultural, porque a publicidade, mais do que um processo de comercial, ela é um processo cultural. Ela desenvolve muito tempo. Então as pessoas fumavam, as pessoas param de fumar. É um influenciador gigantesco. Gigantesco, monstruoso. Monstruoso. Imperceptível, assim. E ele vai se alastrando, e a hora que você percebe, você pensa que a ideia é sua, e não é, já está dentro de um contexto. Então, eu fui lá para esse mundo, e depois eu caí de vez no mundo corporativo. Porque eu já tinha tido a experiência, os caras me chamaram para fazer Oktoberfest, uma agência chamada Tedesco, não existe mais. Ela me chamou para fazer Oktoberfest no Sul e para começar a cuidar de uma conta da Kraft, também uma em Curitiba e em São Paulo. Porque como eram shows que eles iam fazer, shows grandes, eles me chamavam porque você entende de como vai fazer essa parada. Funciona isso tudo. E aí eu vi que era mais fácil lidar com um evento corporativo, porque eu tinha 10 pessoas para contratar. Agora eu posso contratar um produtor de A&B, um produtor de cenografia, um produtor... Eu podia contratar uma galera, um técnico só para mim. Tipo, eu podia contratar uma galera... Tava nas nuvens. Eu tô nas nuvens. Eu fazia todas essas coisas sozinho, pô. Eu, meu irmão e mais não sei o quê. Segura aí, segura para mim, pra gente tirar uma foto. Era exatamente assim, né? Pra gente conseguir fazer. E aí eu falei, no mundo corporativo é legal. Aí eu comecei a eu já tinha contatos com os caras da técnica por conta dos shows. Então, a técnica sempre foi de alto nível, porque o artístico pensa nisso. Eu quero uma técnica boa, e aí o restante podia ser qualquer coisa. Vem que vem. Vem que vem. Então, a técnica eu já conheci os caras, e eu comecei a ir pra esse mundo. Aí eu fui, isso em 2009, fiquei lá um tempo, fui pra New Style, que era uma agência do grupo ABC. Aí lá eu entrei e fiquei 2 anos sem perder nenhuma concorrência. Que louco, né? Por que ano que você foi pra New Style, você lembra? 2011, 10, acho que 10, 11, foi uma coisa assim. Não, acho que 10, foi 10. 2010. Legal. Eu fiquei até 12 lá. 10. Aí eu saí, fui pra Tráfico Esportes.
Ah, de lá você foi pra Trafic? Caramba. Pra Trafic. E você fez um monte de coisa no Nistar nesse período. Um monte de Imagina coisa. a intensidade. Porque imagina assim, você tinha a PG, que era uma conta global, e todas as outras contas. Tinha um núcleo PG e eu era o outro núcleo. Todas as outras contas eram minhas. Eu tinha trabalhado um pouquinho na Tudo também, e aí, assim... Aí eu comecei a ficar um tempo em cada lugar, ver como era, e aí eu fui pra New, na New eu fiquei mais tempo. Na New eu já tinha um cargo de gerência e tal, já era uma coisinha, já era melhor, mas eu tinha 50 jobs no mês. E aí eu comecei a ver que a minha visão do todo, de conseguir, eu conseguia conversar com a criação, eu conseguia conversar com o planejamento, e eu comecei a encurtar os caminhos. Então a gente chegava na apresentação de concorrência, ia ter uma projeção mapeada, eu levava 3 mini projetores e fazia uma maquete com projeção mapeada. Porque a cliente não entendia o que era uma projeção mapeada na época, e a gente, como que eu vou fazer isso? Eu colocava umas fotos, fazia os recortezinhos ali num slide simples, colocava lá e ela olhava, nossa, é isso que vai acontecer? É isso que vai acontecer. E aí eu comecei a ver que eu tinha, de novo, aquela história de, eu consigo conversar com as tribos, eu consigo conversar com... Muito bom. E aí eu entrava um job, sentava eu, o diretor de criação de planejamento, para a gente definir como a estratégia que a gente ia fazer. Eu lembro até hoje, a gente foi fazer uma concorrência da Accenture para uma festa de final de ano. Tá. E aí a gente colocou a apresentação, tinha, sei lá, uns 15 caras deles assim, já, a gente foi apresentar e a gente fez uma apresentação super interativa, onde as pessoas iam escolhendo, porque a gente queria colocar que desse voz Accenture para todos os funcionários. Então, quem vai ser a banda? O que eles vão comer? O que eles vão beber? E a gente criou uma brincadeira dessa. E as pessoas foram votando, e aí quando chegou no final, a gente falou, beleza, esse é o evento de vocês. E a gente colocou na tela exatamente o que os caras tinham escolhido. Demais, e a hora que terminou, eles falaram assim, deu uma apresentação de 400 slides. Só que, como a gente ia escolhendo, ia fazendo os hiperlinks lá na época, era só dessa maneira que conseguia fazer. E aí, chegou no final, esse é o evento. Todo mundo parou assim... Mentira, é isso que a gente quer. E a gente fez o primeiro hot site fazendo isso. Cacete, então a turma escolhia durante o ano e ia escolhendo o que eles queriam das festas, o que eles iam comer, o que eles iam beber, onde seria a festa, o que eles queriam, e a gente colocou a festa lá pro final. Cara, então a gente começou, eu falei assim, se a gente é uma empresa de live, a gente faz a coisa acontecer, isso tinha que acontecer na apresentação da concorrência. Muito bom. Então, quando a gente ia apresentar, a gente ia para esse lado. Então, foi aí que eu fui para o mundo corporativo, eu fiquei um tempo na New, daí eu fui para Traffic Sports, aí eu saí de lá e fui para Bullet. E na Trafic você ficou muito ligado ao esporte mesmo, né? Porque... E sempre essa integração, né? Porque lá a gente estava começando a fazer... tinha o processo da Copa do Mundo. Ah, tá. Tinha essa história. Caramba, meu, que oportunidade. Que momento pra estar... E aí foi legal demais, mas lógico que também tava todo aquele rosco... Tudo no entorno que foi complexo. Foi complexo, mas a gente tava preparando isso e preparando... eles queriam entrar na parte de evento... artísticos, de criar algumas situações por artístico. Interessante, cara. E aí acabou não dando certo, por conta de toda a história que todo mundo conhece. Que se desdobrou e as loucuras. E aí, mas era uma empresa muito legal, era um outro... Assim, na New a gente tinha muita gente trabalhando. Porque você tinha também... Agência monstra. Monstro, e você tinha toda a parte da promo. Então você tinha todo o promo, todo o pessoal que fazia supermercado ali, todo mó galera fazendo aquilo. Então, toda vez que você contratava gente lá, você contratava de 100, era tipo... Coisa, né? Gigantesca. Lá na Traffic já era diferente. Era menor, as coisas eram mais pontuais, a gente ia para concorrências muito ligada ao esporte. Então, vai vender alguma coisa do vôlei, vai vender... Então, era uma outra pegada, as negociações eram diferentes, não tinha apresentação dessa maneira, mas eles queriam começar, mas logo aconteceu de desmembrar, de não seguir. E aí eu fui pra Bullet, fiz Copa das Confederações pela Bullet. Caramba, que louco. Você fez a Copa, quer dizer, você tava nesse momento. Tava no mesmo momento. Aí eu fui pra Bullet. Fui pra lá pra fazer isso e tocar todas as... Eu fui como gerente também já. Mas eu sempre com parceiro. Tinha um parceiro meu chamado Cadu Souza. Ele tem a agência ainda hoje.
a gente ficou lá 1 ano e pouquinho também, Tá. e aí a gente abriu a lacuna, porque eu falava assim, cara, para onde eu olho, eu via que existia uma lacuna entre a técnica e a assim arte. Que se deu o nome, eu nunca, É assim que se deu o nome. Que legal. E era uma lacuna com 2 L's exatamente para formar uma lacuna. Lembro do logo, lembro. Então, foi desse jeito. Eu criei o nome pensando nisso. Que eu falei assim, cara, existe uma lacuna no mercado. E a gente não ia atender cliente final. A gente era especialista. Então, a ideia era, poxa, a agência tá com algum problema, ligava pra gente, a gente chegava lá e resolvia o problema. Legal. E como técnicos, porque o que eu sentia falta... na New Style aconteceu uma coisa muito legal, que a gente fazendo... Tinha o Nizam, né, junto com o Cláudio Xavier e a Alice Coutinho, a gente, que eram os donos, e a gente foi fazer um evento da PG e era o maior evento da PG, era um lançamento sempre, PG Experience dentro do WTC, no Golden Hall, e você tinha o lançamento de 19 marcas. O lançamento todo ano era a campanha onde ia ser o avião do Faustão, que acontecia lá. Então era um evento gigantesco e foi meu primeiro job lá na New. E eu cheguei lá e a gente pegou, eu cuidava, o Cadu cuidava do job olhando a planilha, tá. E eu cuidava do job cuidando de pessoas do evento. Então eu sentava, eu fechava o olho, imaginava como ia ser o evento, e a gente batia a planilha depois no final, e cada um fazia as suas anotações, e eram as mesmas anotações, ele olhando pela planilha, o que precisava, e eu sentindo o evento. Tá. Então a ideia era como que o evento ia acontecer. E aí eu comecei a ver que meus pitacos na parte criativa do evento, porque não era um criativo do nada, era um criativo ligado à execução. Eu sabia o que cada pessoa ia precisar. Sem dúvida, perfeito. Aí, cara, a gente brinca até hoje, assim, uma galera nossa que eles brincam, foi o Nizam que falou, né, Ricardo? Porque a gente tava num evento e a gente ia fazer uma passagem com o Nizam antes de abrir o evento para os clientes e tudo mais. A gente foi andando e aí o Nizam tava junto e a gente explicando o evento para todo mundo, né? Mas aquele monte de papagaio, todo mundo querendo saber, junto com o Nizam olhando. E aí eu falei, cara, Nizam, você não acha que é melhor desse jeito? E ele falou, acho que é melhor desse jeito. E aí, só que eu já tinha falado e todo mundo não queria, porque era a produção falando, né, cara? Aí a hora que foi isso, cara, a gente começou a brincar, porque daí a gente começou a definir e para todo mundo aceitar, poxa, no dia que a gente fez a VT com o Nizam, ele falava que era desse jeito. Aí ficou uma brincadeira na produção de que o Nizam falou. O Nizam falou, cara, o Nizam falou. E a gente só definindo, mas a gente sentia o evento. O evento foi um absurdo sucesso. Que legal. Assim, pra você ter uma noção, hoje, no WTC, se você for lá no Jumbão, no elevador que eles têm, o manual lá saiu desse evento que a gente criou. Caramba. Porque quebrava o Jumbão toda hora, tinha problema. A gente fez um manual de logística para conseguir colocar as coisas lá dentro. Caceta, olha só, né? A gente tinha no evento, 80% dos videoalls do Brasil estavam dentro do evento. Cacete. Então, que coisa gigante, cara. Gigante, com muita coisa acontecendo. E aí, eu comecei a ver que eu gostava dessas coisas grandes. E a New proporcionava isso. Então, depois tinha Carnaval de Salvador, MacGyver, vamos fazer projeção no mar, vamos tirar a barba do Bel. Aí era esse tipo de coisa. Então, cada hora chegava uma coisa. E quando a gente foi para a agência, quando criar a nossa agência, a gente percebia que o meu papel de ver essas lacunas e fazer essas pontes. Então, eu fazia a ponte do cara do futebol com o cara da dança, eu fazia a ponte da criação com o cara da produção. Eu fazia essas linguagens funcionar. E a gente começou a ganhar concorrência porque eu mostrava para o cliente final que aquela luz não ia ficar presa. Não tinha o elefante no teto ali. Para ele ficar ali, tinha que ter uma estrutura para acontecer. Então, tudo que a gente mostrava, era quase um Mr. M, que a gente mostrava o lado contrário de como aquilo ia acontecer. Só que, tecnicamente falando, então não era um criativo fazendo e depois vende e deixa que a produção entrega. A gente entregava na concorrência e o cliente começava a se sentir mais seguro. Então, a gente começou a fazer esse serviço para algumas agências. Fizemos isso para The Market Store, que tinha o Salão do Automóvel. A gente fez isso em 2014 para eles, no Salão do Automóvel para eles.
Inter de Outpromo, a gente fez vários lançamentos, tanto para Warner, tanto para Motorola, só que era através deles. Sim, sim. A gente não aparecia. Mas a gente era contratado e falei, é assim que eu queria ficar. A gente recebia sem ter que ter problema de 90 dias, 120 dias, 180 dias. Perfeito, cara. E mais do que isso, a gente era um escudo para a agência, porque nós contratamos um especialista na área para esse cara falar se fica em pé ou não fica em pé. Para trazer solução, né? E a gente levava a solução. Muito legal. Então, começou a fazer isso. Só que, inevitavelmente, aí foi aquela história, é grana e perspectiva de o cliente começar a ligar. Eu não queria nem a pau, falei, não vou atender cliente. Não. Só quando era projeto proprietário ou um projeto muito especial. Por exemplo, um projeto nosso que ficou famoso no mundo inteiro foi o Facebook na comunidade. Porque era um projeto que o Facebook precisava. É muito legal, é uma história maluca, assim. O Facebook queria entrar nas comunidades, eles não sabiam como. Porque ele sabia que tinha, por exemplo, no Heliópolis, 5 mil comércios, isso em 2013, tinha 5 mil comércios dentro do Heliópolis. E como esses caras ganhavam dinheiro? Faz ideia de como com funciona. Faixa na rua, jornalzinho, só que eles gastavam muito dinheiro. O que eles queriam? Eu falei, poxa, como a gente vai fazer? Vai entrar no Heliópolis como? Eu criei um projeto que era, a gente cria um laboratório dentro da comunidade. Que legal. A gente cede para eles, explica, então faz uma história de capacitação. Isso veio do Fábricas de Cultura na minha cabeça, porque a gente fazia isso. Então, a gente produzia costureiras, produzia artistas, produzia músicos, produzia através dessa história de chegar lá e falar, as pessoas. capacitar. Então, a gente chegou a isso, foi lá no Heliópolis e fez um curso. Cara, sensacional. Não velho. tinha internet pra chegar lá. Tipo, era a liberação do cara do morro pra poder liberar lá. Então, fala com fulano que pra vocês andarem aqui. Aí a gente tava lá e a gente criou esse projeto. O projeto ficou tão bom que a Dilma assinou com o Mark Zuckerberg no Panamá. Só que daí, como a gente foi contratado pelo Facebook, mas não como agência, mas como um projeto para eles, então o crédito era do Facebook, mesmo tendo saído da gente. Sim. Então, a gente podia usar isso para vender a hora que a gente estava com portfólio, mas eu não podia divulgar isso como assinado uma campanha. Mas, cara, foi animal. Então, esse tipo de cliente eu queria. Aí, a Ambev bateu na nossa porta. Só que a Ambev, a New Style atendia, a Outpromo atendia, a maior galera atendia. Meus próprios clientes, eu falei, cara, eu não vou atender. Começa a entrar um conflito de interesse Que não funciona. Eu não vou atender. Não, vamos. Porque assim, a agência na época, vai sair de 500 mil por ano para 2 milhões. Você não vai? Você tá louco? Aí, fizemos o primeiro. Foi um recorde. O pessoal da Ambev, a gente falou, se eles pagarem a gente em 90 dias, a gente quebra, vai ter que fechar. Tipo, a gente não tem dinheiro para bancar tudo isso e segurar. É foda, o desafio, aí, não, 120 dias. Eu falei, cara, não vai funcionar. Aí eu liguei pra menina de compras, a menina de compras falou assim, não, isso é mentira do mercado. Verdade. A gente paga em 30 dias. O problema é que ninguém faz o processo direito. Cara, pra gente... Nossa, velho, sempre essa história. A nota veio com uma dobrinha não sei aonde e refaz. Meu Deus, cara. Como é difícil, né? A gente pegou uma das sócias, que era a parte só financeira, e ela ficou 20 dias... Enquanto a gente começava a fazer o evento, produzir, pensar, todos os dias ela tinha uma produção financeira acontecendo, que era ligar para as pessoas de compra, de que fazia todas as liberações. Olha isso. Para poder fazer tudo certinho para a gente receber em 30 dias. E a gente recebeu. A gente falou que a gente devia ganhar uma estatueta. Não pelo job, mas por ter ganho. Eu tô esperando você concluir essa história e falar que não deu certo. Não, agora deu certo, isso cara. É inédito. Deu certo. Isso a gente incrível. recebeu. Eu falei assim, cara, agora a gente é uma lacuna no mercado. Agora a gente preencheu a lacuna. Caramba. Conseguimos receber da Ambev em 30 dias. Quero ver quem fez isso. Nunca ouvi isso. Mano, e a gente recebeu, mas foi muito legal, assim, porque a gente ficava horas no dia falando com vários departamentos para poder fazer o sistema certinho de como eles tinham que fazer, e aí foi tudo, a prestação de conta foi perfeita e recebeu. Demais. Só que daí quando chegou nesse momento, quando eu abri a lacuna, eu falei, eu não quero ter uma agência, eu não quero trabalhar mais em agência, nem se ela for minha. E aí quando a lacuna virou agência,
Porque a lacuna era exatamente o que o mercado não estava olhando. Mas quando a gente transformou em agência, Porque eu falei... foi inevitável. Foi inevitável, eu passo, falei assim, então eu tô fora. E aí eu saí. Mas aí eu já tava numa vibe de criar coisas. De poder pensar em qualquer coisa e conseguir executar. De não ter mais aquelas travas, de falar, puta, eu não consigo fazer isso. Não, cara, eu tava fazendo projeção mapeada de um helicóptero no mar em Salvador. Chegava o pedido. Então, a gente pode fazer qualquer coisa. Me dá tempo, me dá equipe para fazer isso, que eu vou pensar numa maneira de fazer. Né? A gente só brinca que assim, a gente fez um pacto com Deus que era: Deus não faz evento e a gente não faz milagre, mas perto de cada coisa a gente faz. Todo o resto dá para fazer. Então, quase milagre a gente ocupa. E a brincadeira era exatamente essa. Mas com muita história para contar, né? Com muita coisa, aquilo, né? Pô, eu vou fazer o cenário, dá para fazer. A ideia a criatividade vem exatamente para solucionar um problema. Perfeito. E aí foi a coisa legal, que eu entendi que a lacuna era eu. O processo o que eu gosto de fazer é solucionar coisas. Então, se você chegar aqui e falar, cara, eu tenho um problema, e na matemática era isso. Eu tenho um problema. Qual o meu papel? Pensar fórmulas, entender como isso ia chegar para uma solução. Então, foi aí que eu vi e falei assim, cara, entendi o que eu sou. Quando eu fui abrir a minha última empresa, que é a Ed, que era uma empresa de somar coisas. Então, eu somo conhecimento, somo pessoas, somo qualquer coisa pra gente tentar um resultado diferente, pra buscar uma coisa diferente. Então, foi aí que, tipo, é legal que você tá aqui e você não me deixa mentir, que antes da pandemia e do Cine Drive-In, eu já tinha te apresentado um projeto desse, sei lá, um ano antes, sei lá, muito mais. Eu vou te falar que ano que foi, porque foi logo que eu tinha mudado de sede, a Gax mudou de sede, então aquilo... Eu ia cravar 2014, mas se não for 14 é 15. Não passa disso. Não passa disso. Porque eu estava há pouquíssimo tempo naquela casa, a Gax estava há pouquíssimo tempo naquela casa, quando a gente sentou para conversar, enfim. E aí, assim, eu comecei a ver que, assim, a ideia de trabalhar para as agências é que, assim, pô, esse cara tem a conta da GM, então eu crio um projeto para GM. Esse cara tem a conta de não sei quem, eu crio um projeto. Eu podia trabalhar com qualquer área. Porque quando você está na New e você tem promo, você tem supermercado e Carnaval de Salvador acontecendo, minha cabeça virava a chavinha. Em cada 10 segundos eu tinha 15 produtores master trabalhando comigo. Então, a cada um com um tipo de problema. Então, eu tinha que entender de finança, de técnica ou de qualquer coisa. Então, aí eu falei, poxa, uma puta de uma escola, tipo, é legal pra caramba. Não é fácil, foi difícil pra caramba. Imagina, muito difícil, tipo, né? Eu fui chamado uma vez para dar aula numa aula aberta na EMB sobre eventos, né? Os caras não me chamaram mais porque eu falei assim, não adianta. Aula! Não adianta. É legal demais pra vocês terem a base, mas não adianta, cara. Vai ter que viver lá. Vai ter que viver. Você vai ter que virar à noite. Você vai ter que virar à noite esperando o gerador funcionar. Você vai milhões ter de imprevistos. Evento é imprevisto. É eventualidades, cara. Eventualidades. Até mesmo porque o planejamento não é feito... Assim, uma campanha para ir no ar, ela demora muito tempo. Só que quando ela sai no ar, ela sai correndo. Então, a campanha pro Natal, os caras demoram até dia 1º de dezembro. A hora que lança, o Natal só tem mais 24 dias, cara. Ferrou-se, né? E aí os caras vão falar, agora a gente tem que fazer o Natal, né? É verdade, a campanha saiu lá, agora vamos fazer o Natal. Porra, não vai mudar de data. Não vai mudar de data. O Natal não muda de data. Então, É muito louco isso acaba acontecendo. Então, aí... Cara, e outra coisa acho que facilita bem é que eu sempre adorei trabalhar com isso. Isso faz toda a diferença, né, cara? E aí eu trabalho muito. Então, hoje, se você deixar, eu vou trabalhar 18 horas. Eu vou trabalhar 18 horas. A família sofre um pouquinho, mas já tá sabendo. Já tá todo mundo ciente, né? Não, até mesmo porque eu não consigo ficar parado, cara. Então, eu tô sempre pensando numa solução. Então, como eu posso melhorar alguma coisa? E aí eu comecei a ver que era o meu papel até de vida. Como pessoas. Então, como eu posso melhorar? Quando eu comecei a olhar lá desde pequenininho, eu falei assim, como eu posso passar e deixar um pouquinho melhor? Então,
tava, né, a história, ouvindo um pouco do cimo da gravação, o sucesso acho que é medido por essa sensação. Sem dúvida. Essa sensação de falar assim, cara, Concordo. o que eu toquei nas pessoas? Concordo. Tipo, o que eu fiz? Então, pô, muito legal, cara. Eu fiquei depois que eu comecei a criar meus projetos, cresceu, ficou legal pra caramba, das histórias no shopping, de criar realidade virtual numa época que ninguém falava. A gente fazia uma exposição, mais de 40 mil pessoas, tipo, legal demais, rodando o Brasil. Meu, isso foi demais, né? E aí depois, quando eu crio um projeto, onde foi o ápice pra mim, assim, que eu falei, cara, eu posso fazer qualquer coisa mesmo. O Alibaba tinha lançado com a Macy's um vídeo case, que não era verdadeiro, era um vídeo case para falar de uma compra de VR, uma compra em VR Commerce, isso em 2017, assim, 2018, tipo, sem 5G, nada. Ainda tava ali, né, bem um Vive primórdio. com fio, tipo, eu já tinha feito toda a parte dos shoppings com a exposição, e aí eu parei e falei assim, cara, eu acho que eu tenho uma coisa aqui na mão, eu vou criar o primeiro VR Commerce verdadeiro do mundo. Aí, cara, só que eu não mexo com 3D, eu não sou o cara da arte, e também não mexo com tecnologia, mas eu sou o cara do evento, eu sou a lacuna, pô, né? Eu sou o cara que liga as duas pontas. Aí eu peguei pra um cara de 3D e falei assim, cara, o que você precisa para jogar online? Ele falou assim, de um HTML. E eu peguei pra um cara muito forte de e-commerce e falei pra ele, como que funciona? Ele falou, cara, tudo funciona pela porta do HTML. Eu falei, opa! Se eu te der uma coisa, você fala? Ele falou, olha, tem uma aplicação que ela parametriza qualquer coisa. Então, me dá que eu vou fazer um teste. E aí, cara, eu consegui, a gente fez isso, tipo, de arrepiar, porque a família do Senna, a mãe do Senna chorava, porque a gente criou um museu do Ayrton Senna para ganhar a conta do Instituto. A gente mostrou um museu do Ayrton Senna e a gente conseguia o primeiro kart do Senna, a gente modelou o primeiro kart. E você olhava o kart e o modelo do kart, você não sabe qual era a diferença. Só perfeito. Que em VR você dá a volta no kart. Você conseguia entrar numa Lotus e mexer no volante da Lotus e ver maravilhoso. Cara, né? Absurdamente. Aí a mãe chorava porque viu o filho. E muito não legal. era o filho numa foto ou num vídeo. Ela deu a volta no filho. Ela só pediu, vamos tirar o rosto dele, porque as pessoas não vão aguentar. E a gente tirou. Caramba, colocou só como manequim. Não sabia. Foi absurdo. Dessa história. Ganhamos que a conta. ela pediu pra tirar. Caramba, cara. Foi assim, porque foi uma coisa muito animal. Todo mundo adorou. A apresentação foi um sucesso, ganhamos a conta. E aí a gente lançou, eu já lancei com sociedade com o Marcos Gouveia de Souza, na parte de varejo, o primeiro VR Commerce do mundo. Que ano que foi isso? Você lembra? 2018. 18 já? 17, 18 ali já. Um pouquinho antes da pandemia, a gente criou. Foi uma coisa absurda. Então, quer dizer, depois do cinema e depois da exposição. Da exposição. Você ficou um bom tempo. Eu fiquei mais de um ano com a exposição. E aí foi muito legal, porque eu fiz isso pela Multiplan, né? Que era para a Multiplan. Aí a Ancar me chamou porque ela queria criar alguma coisa na Black Friday. Aí eu desenvolvi a primeira Black Friday em realidade aumentada. Demais. Cara, a gente fez um negócio que o Procon ficava sentado lá dentro achando que a gente tava dando que era alguma coisa enganoso. Tá. E a gente fez mais de 26 mil downloads no final de semana de aplicativos de um shopping. A gente só perdia para Netflix no mundo, cara. Cacete, né, meu? Cara, era uma coisa absurda, assim. 4 milhões de mídia espontânea no shopping. E a gente criou um joguinho pro final de semana. Olha isso, cara. Cara, aí eu comecei... Foi muito legal porque a sensação de que eu podia pensar em algo e eu podia concretizar alguma coisa. E foi assim. Foi até o início da pandemia, foi isso. E então eu comecei a pensar em negócios mais. Daí eu comecei a sair do lance do live marketing e pensar em um negócio como um todo. Então, o que eu queria impactar e quanto isso ia ter que gerar de retorno. Porque eu acho que o grande mal do live marketing, do mundo da publicidade, é que mensurar o resultado nunca foi fácil. Sim, então, nunca foi fácil, perfeito. O digital começou a ser muito legal porque ele começa a mostrar quantos impactos você teve com aquela ação. Exato. E aí tanto é que começa a ganhar mais notoriedade e as pessoas começam a colocar mais dinheiro no digital. Por quê? Porque, eu tenho lá 1000 TVs ligadas, dados, mas quem está assistindo? Quanto tempo está assistindo? No digital, não. Eu sei quem foi, o Jason está assistindo e qual horário que ele assistiu.
E de onde ele tá. E de onde ele tá. Enfim, aí, né? 1000 informações, dados, trocentos tipos de dados. Exatamente. Aí eu fiquei na pandemia, cara. Foi uma história bizarra, não tem nada a ver com publicidade, mas foi muito legal. Tipo, eu fui chamado por um cara chamado Adnan Midjali, que é um cara que tem mais patentes farmacêuticas no mundo, nos Estados Unidos. Que assim. louco, cara. É um árabe. E ele... eu descobri por conta de produtor, eu falei, cara, não dá, eu preciso fazer alguma coisa. Eu descobri uma parada que não era ozônio, era acima de ozônio, que chama hidroxila, que matava o vírus no ar. Então, para eventos, consegui colocar num lugar que você pudesse colocar isso. E era uma coisa que... Da onde a gente faz, né? Aquela coisa do produtor de eventos. Começa a buscar soluções e aí você descobre que o pessoal da NASA tinha desenvolvido isso na época do Anthrax. Olha isso, cara. E aí eu comecei a ver... Cara, chega um dia eu recebo uma carta do governo americano no meio da pandemia que eu poderia entrar nos Estados Unidos para falar sobre isso, um seminário com cientistas. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira comigo. Eu sou um publicitário, meu amigo, que eu vou fazer o que lá? Muito bom. Eu só entendi o problema. A minha ideia era só entender o problema, era só ouvir a outra pessoa, era só criar. O que esse cara tá esperando? Ele tá querendo um pouco mais de conforto, ele tá querendo um pouco mais de segurança, tá todo mundo com medo. É um momento... super, né? E aí ainda tá lá lutando com a patente ainda, a gente tá lá, um dia eu posso ficar rico, você pode ser um amigo de um cara muito rico um dia. Vai ser chique, esse dia vai ser bom. Mas por que eu contei isso? Porque a importância disso é a história de pra que você serve. Então, eu entendi que um produtor era o cara que ele ligava as coisas do intangível para aquilo transformar em impossível. Então, o nosso trabalho é com muita técnica, com muito esforço, conseguir fazer. E quem fazia isso? Pô, o cara que fazia a massa virar pão. O cara, sabe, as pessoas... Sim. É o trabalho real. É o cara que planta a semente e tira a comida depois dali, entendeu? Então, é esses caras que transformam. E a parte do Live Marketing é exatamente isso. É uma ideia, é um desejo, é uma necessidade e que você faz esse mix com um monte de pessoas, com um monte de história e você dá o formato àquilo, envelopa e entrega pro cara. Através de um evento, através de uma ativação, através de uma sensação. É isso que a gente faz. Mas a ideia é sempre tocar o outro. Cara, quando eu descobri isso, por isso que eu falei, a hora que os caras, governo americano me chamando pra falar sobre que legal química, isso, cara, eu sabia disso. Meu, que da hora isso. Foi a pandemia inteira criando esse tipo de situações, assim, tentando resolver uma parada. E aí vai estudar, e é o que o produtor faz. Puta, eu não entendo da farmacêutica, mas eu vou ter que estudar para entender aquilo. Então, aquela vida, né? E você tá aberto. Mergulhar, né, para entender as coisas. Mas você tá aberto. Não adianta você mergulhar fechado. Você tem que mergulhar tentando entender aquilo que tá acontecendo. Perfeito. Então, eu comecei a ver a importância do momento. Então, assim, a minha ideia é sempre ter o processo de experiência. Então, com a minha família, a ideia é, quando a gente tá junto, o que eu posso ter de melhor, assim... De verdade. Daquele momento, o que eu posso dar e receber vai ser uma momento. hora, mas vai ter que ser uma hora boa, cara. Isso, a gente concordo, precisa fazer cara, isso. Sou assim também. Porque você trabalha quantas horas por dia? Cara, eu adoro os seus vídeos, você saindo da agência, tipo, 1 da manhã, dançando. Que vida, né? A família tá onde? Já tá dormindo, já foi. Então, quando você encontrar com elas, tem que ser do caralho. Tem que estar ali ao máximo, né? E é muito louco, porque aí eu quando termina a pandemia... Eu tava minha vida só em shoppings e com muito dinheiro investido, aí eu tava abrindo um restaurante e aí dinheiro vai embora. E aí os caras me chamaram, um amigo meu que era um fornecedor meu, me chamou para entrar na Lâmpada, para reestruturar a Lâmpada, que tava fazendo uma mudança. E isso é agora, né? Um ano e meio atrás, um ano e pouquinho. Logo acabou a pandemia, quando começou a voltar a nossa vida. Eles queriam, eu falei, cara, não quero mais. Eu falei que eu não ia entrar numa agência nunca mais na vida. Mas ele, não, é diferente, você só vem de vez em quando, só vem para resolver aqui, vem porque eu tô com um problema aqui. Daí eu fui com a história de resolver problemas de equipe, de ganhar mais concorrência, de entregar uma qualidade melhor. Então eu tinha essa liberdade, eu falei, cara, eu não quero cargo nenhum, eu quero entrar e sair sem ninguém me ver, porque eu não queria mais aquela história de 20 horas na agência, 50 pessoas e tipo, não era aquilo que estresse absurdo. Muito alto, né? E aí fui tocando desse jeito, mas a ideia já era criar projetos proprietários para trabalhar com a Lâmpada. Então,
Agora tem um mês e pouquinho, eu saio da Lâmpada para poder fazer isso, para poder fazer em várias agências. Principalmente, assim, a ideia era criar coisas para pessoas que estão afim, que precisam de solucionar. Ou eu falei, pô, é o meu momento de fazer isso, de chegar nesse ponto de novo. Só que daí, esse cara que me levou para a Lâmpada sai e monta a Itzon. Ah, é aí que você chegou na Itzon. Chegamos Exatamente. na porque eu tô na Lâmpada, tava com você na Lâmpada. Por isso que me surpreendi aí você contando. Falei, caramba, meu, já temos outra mudança. Mas aí é legal demais, cara, porque assim... Ramos não para, jamais. Não dá pra parar, pô. Quem tem filho no Brasil não dá pra parar, pô. Isso mesmo. A Itzon, ela nasce de 3 profissionais, principalmente, que é André Luiz, que era um dos donos da Apple, da KSR e tal, do Thiago Lara, era CMO da Kia, tá. e do Ferreira. O Rodrigo era CEO da Momentum nos últimos tempos aí e tal. Então, todo mundo de 20 anos de mercado e que se somaram para fazer um Customer Experience. Muito legal. Né? Então, a ideia é a experiência do usuário, a experiência de consumo mesmo. Demais. E tudo é pautado em dados. Porque a ideia de você... Pô, o Thiago é muito legal, o Thiago é professor em universidade e tudo mais, e uma das teorias dele foi assim que o mundo inteiro parou de ser criativo quando parou de ter CMO virando CEO, e sim começou CFO virando CEO. Cara, então as nossas discussões são filosóficas, são técnicas de pegar relatórios e entender os relatórios dos números científicos do mais... Puta, volta naquela história da matemática, olhando para uma... Então, olhar para dados, que assim, sem achismo. O slogan nosso é sem achismo. A gente vai dar um dado e a gente quer entrar no processo da estratégia das empresas, de novo. Tá, bem legal. De entender isso. Porque, cara, quando você tem os cross-brand acontecendo e que explode, é isso. É alguém que está olhando o mercado, alguém que percebeu que tem uma coisa que está fora do lugar e consegue fazer. Quem faz isso há 40 anos é o Live Market e a BTL. Exato. A gente sempre fez isso. Então, agora é o momento do BTL mostrar exatamente todas as histórias. E não é mais uma agência de tiradora de pedido. Perfeito. Não é a agência da concorrência. A gente não pode ser mais a agência que ir lá na concorrência aceitar 10 concorrentes para fazer para aquele job por conta do budget. Desgaste gigantesco, né? E vai. Então, aí a gente criou... Desprendimento de energia, assim, de absurda. todo mundo. Então, a Itzon, ela vem para criar esse tipo de coisa. A experiência com estratégia. É onde você fala, puta, it's on. E muito legal. Essa é a chamada da empresa. Então, e aí eu sou head de negócios lá, pensando nisso. Pensando em 500 projetos que existem aí, que o cara que tem um bom projeto e não tem a grana e a gente vai aproximar de um patrocinador, ou um patrocinador que tem um problema de como comunicar a marca para determinado setor, para determinada região, e a gente construir isso junto com o processo de estratégia. Independente se tem uma outra agência. Porque não é isso. Eu não quero tirar o trabalho da agência ali. Não é, muito pelo contrário. Eu quero, o que eu posso fazer para a sua agência aparecer mais? Para tirar a experiência e cada um ter o seu valor, sabe? E aí a gente tá vivendo essa história. Esse é o momento. É o momento. Que legal, meu. Você começa a descobrir milhões de coisas que acontecem, né, no Brasil, de eventos muito segmentados, só que você consegue fazer um processo de ativação ali que não é visto. Os caras juntam uma grana para juntar as pessoas certas para ir num lugar, mas essas pessoas certas já estão em algum lugar fazendo alguma coisa. Então, se eu for até lá, fica mais barato para todo mundo e mais legal para eles. Então, do que mobilizar. Mobilizar. Então, assim, em alguns momentos a gente vai conseguir criar e entrar na estratégia real com os clientes. E a partir disso, todo mundo... Porque não tem mais aquele budget do salão do automóvel que vai gastar 50 milhões para fazer 10 dias de feira. Acabou isso daí. Esse mundo acabou, né, cara? Esse mundo acabou. Então, agora a gente precisa dar jeito. E quem dá jeito volta para ser a gente. Muito legal. E me fala uma coisa, vocês estão direto com o cliente e com as agências, é isso? Um pouco disso. O processo é ser direto com a estratégia. Então, assim... Onde ela estiver. Onde ela estiver.
a estratégia. É onde, assim, é muito onde está a necessidade. Eu entro para fazer negócios e principalmente novos negócios. De lidar, de olhar no olho do olho com o diretor do hotel e falar, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. Se não dá para você falar que o seu cafezinho vai custar R$10 cada café. Pô, eu tô com 1.000 pessoas na sala, você quer que eu tire desse hotel? Aí o cara fala, é verdade, eu não preciso cobrar R$10 o café, eu posso cobrar 7, já ganho bem. E não é a negociação pela negociação. Perfeito. É a negociação olhando pelo todo. Para viabilizar, o café vai ficar melhor, o cara vai curtir tomar o café no meio da tarde. Então, quando você cria pela necessidade real do evento, pelo todo mundo com o imbuído de fazer melhor. Então, qual que é a história? Puta, eu tô aqui para fazer o meu melhor. Você tá aqui para fazer o seu melhor? Então, você pode falar o que você quiser, que eu vou tentar entender isso de uma forma que você tá tentando me melhorar. Pra gente muito tocar a parada junto. Muito então, bom, muito é bom. isso. Que legal, cara. A gente tá... Então, vai ter bastante coisa com o cliente. A agência é uma agência nova, tem 1 mês. Vocês começaram agora? Agora. E daí, assim... Daí eu não tô na área de produção, tá sendo uma coisa nova, mas isso é uma coisa legal também, porque a agência... Uma novidade, hein? Né? Mas a ideia é que a agência seja um processo de ágil, no sentido de a ideia pode vir de qualquer lugar. A criatividade não tá num canto. Então, o briefing é feito desde do assistente de produção com o CEO na mesma mesa, para a gente poder conversar e todo mundo ter um olhar, porque ser multidisciplinar de verdade é aquilo, né? Puta, é o cara do futebol que sabe o que é falar o que é um rolinho. Só que se eu falar rolinho por uma outra tribo, não vai funcionar. Então, como eu comunico as coisas para cada tribo? Então, a gente viu que olhando as pessoas, chamando as pessoas para a mesma mesa, você encurtava caminho. Então a parada é essa, a gente conseguir encurtar caminho olhando no olho, abrindo coração para coração e vamos trabalhar. Meu, sensacional, velho. Gostei pra caramba dessa ideia. E eu acho que é um caminho, ouvindo tudo que a gente tá conversando aqui, enfim, né? É um caminho, você aprimorou o que você teve lá na Lacuna, talvez, né? De alguma maneira, e adaptou para um momento atual, vamos dizer assim, com tantas mudanças que a gente teve nesse curto espaço de tempo. Estou falando muito ligado ao nosso tipo de negócio, de live, por fato da pandemia, por fato da tecnologia e tantos avanços rápidos que aconteceram. Sim. Eu acho que vocês estão tirando o melhor proveito disso, né? Essa é a ideia. Bem legal. E tá embasado tecnicamente sobre aquilo. Tá sabendo... É uma soma de várias coisas que cada um foi vivendo, as dores que foram vivendo, e você fala, puta, mas como a gente resolve isso? Puta, resolve isso sendo extremamente transparente. Tipo, a minha dor é a mesma que a sua. Né? Então, quando não é, puta, mas você sabe o que é sentir dor. Eu também sei. Então, como a gente resolve essas dores? Né? Então, acho que é um aprimoramento, mas se você pensar, existe o tempo certo das coisas também, né? Então, assim, a Lacuna talvez não funcionou, mas você tem momento certo das pessoas. Também tem isso. O cinema, tipo, 4 anos antes, sabe? É o VR Commerce antes de ter o 5G. Antes de ser possível fazer daquela maneira. Então, é você entender que, se você olhar certinho, é previsível o que vai acontecer. É previsível. Óbvio, tem coisas que são eventuais, que a vida é isso. Mas eventual a gente já está acostumado. Isso não me preocupa. O eventual é que não me preocupa, né? Tipo, me preocupa aquilo que eu já sabia e que eu não fiz. É possível prever e a gente não fez. E se você for ver, na maioria dos problemas que a gente tem, é exatamente aquilo que poderia ser previsto. Que foi conversado, que foi pedido e que, assim, saiu da produção e parou no atendimento, saiu do atendimento e parou no cliente ali. Perdeu, e a gente nunca consegue saber onde se perdeu, né? É um desafio gigantesco esse. A ideia é trazer o cliente também para perto, para ele entender que quando ele demora 2 dias para responder, ele não está me complicando, ele está complicando uma entrega dele. Uma cadeia gigantesca. Então, e de falar o contrário também. De quanto a gente demora para dar para o cliente aquilo que ele precisa, como é difícil, porque, para fazer uma aprovação dentro de uma empresa, antigamente, quando você fica só sentado na área da produção, você quer que o atendimento, cara, vai lá, é só pedir pro cliente, puta, o cliente não vai te responder. Não é bem assim. Não vai te responder. Muitas vezes ele não tem resposta. Muitas vezes, a gente fez agora o Festival Interlagos,
E da noite pro dia saiu a liberação da Warner para deixar o carro rosa. Ah, mas isso não tava no projeto. Ah, tá bom, não tava no projeto, mas o que importa? Exatamente. Vou perder o lançamento do filme da Barbie? Não vou perder só porque não tava no projeto. Então, quando você começa a entender isso, tudo muda, assim, né? Você começa a ter uma visão melhor. Né? Eu acho que não é fácil, não é simples estar na hora certa, no momento certo. Tem que ter uma convergência tão gigantesca de tantas coisas, né? Mas ter a visão, né? Tá com o olho aberto e livre, como você falou tanto hoje, de tipo, tá tranquilo aqui. Acho que isso faz uma diferença enorme, né? Pra ser mais assertivo, né? A gente tenta se enquadrar no meio. E é o contrário, assim, tipo, acho que isso que eu fui aprender pra minha vida, tipo, você começa a ver que quando você é você, aí você começa a entender, eu não surfava, então eu não ia lá com vocês, não dava, mas quando vocês voltavam, a gente ia se divertir junto e tava tudo certo. Fazer uma coisa que a gente fizesse junto. Né? Então, tem momentos, então não preciso ser seu melhor amigo de ficar grudado 24 horas por dia, mas quando você estiver comigo, eu vou ser a melhor pessoa que eu puder para você. Então, da qualidade no momento. Né? É isso, e aí é isso que faz a diferença. E, eu vi que eu fazia isso quando moleque, né? Na escola, de ter 500 amigos, assim, de ter uma galera, e eu fazia isso, era a minha essência daquilo. Então, consegui identificar isso, e isso foi quase 20 e poucos anos para entender essa brincadeira, mas... e ainda estou entendendo, e ainda buscando isso, quando você entende que você parado, sendo o que você é, e você fala, agora sim, beleza, agora eu posso correr, agora eu posso ir para qualquer lado, que eu curto o samba, até eu curto do samba até o comecinho do pagode, mas depois desse pagode eu não consigo mais. Curto o rock até o heavy metal, mas aqui eu também não consigo mais. Gosto da música clássica até aqui, depois eu não vou mais. Quando você faz isso, você respeita que cada um faça a sua parte. E aí o momento que a gente vai se encontrar, a gente vai se encontrar naquele rock, vai ser o rock que a gente curte pra ouvir junto. Vai ser, e aí você consegue ouvir o outro, né? E você perceber que aquilo, que as pessoas estão lá para contribuir também. Exatamente. Trocar. Concordo plenamente. Mano, temos que encerrar. Deu porque certo? O Vitão, deixa eu ver aqui, o Vitão tá me... o Vitão já me chamou aqui, já piscou a luz, eu não sei se você viu. Ele tá dando mil jeito aqui de encerrar essa conversa, é difícil Parei. Eu falei menos, eu tentei falar menos. Mas eu falei muito, cara. Não, mas eu acho que isso é muito bom, a gente falar bastante. Velho, agradeço demais. Cara, mano, que da hora, que conversa muito boa, muito bom estar aqui, a gente quando poder você quiser, a bater gente papo. Fala de algum tema. Eu acho que cabe mais episódios. Mas um sucesso, cara, eu acho que a primeira coisa que cara, é muito bom ver você fazendo o que você faz. A gente se encontrar é bom, né, velho? Cara, é muito bom. Mas é legal ver você dedicado, cara. Isso é bom. Assim, o tesão naquilo que você pega pra fazer, isso que é o real. Eu vim por conta disso, porque assim, era bom demais se encontrar, eu sabia que ia ser bom demais o papo. Cara. Agradeço demais, velho. Bom pra cacete, meu. Muito bom se encontrar. Gente, obrigado por mais esse episódio aí, quem acompanhou a gente até aqui. A gente fala bastante, mas eu tenho certeza absoluta que vale muito a pena. Agradeço aí vocês nos acompanharem. Até o próximo. Até mais. Tchau, tchau.